Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Penha. Ela já tem cadeira cativa no nosso projeto. Mas antes de falar sobre ela, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, porque só assim o YouTube vai entender que nós somos relevantes. E quero ouvir também a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A doutora Cristiane Penha é psicóloga, certo? E o tema de hoje é saúde emocional e bem-estar na terceira idade. Vamos conversar com ela. Doutora Cristiane Penha, que honra ter a senhora aqui de novo. Muito obrigado pela terceira vez. A senhora já tem cadeira cativa aqui no 70 a mais. Muito obrigado por ter aceitado mais esse nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, de estar falando de temas aí tão importantes, da terceira idade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos aí às ordens. Pois é, e a senhora escolheu um tema maravilhoso, né? O nosso tema seria saúde emocional e bem-estar na terceira idade. Como é que se consegue isso? Isso é utópico, né? Pois é. Então, assim, saúde é um conceito amplo, A gente tem que entender que a saúde emocional, ela caminha junto da saúde física, É um todo. O nosso aspecto social, nosso aspecto físico, nosso aspecto emocional, o nosso aspecto intrapessoal, interpessoal, está tudo interligado. Então, quando uma coisa não está bem, quando um circuito não está bem, a gente entende que ele começa a afetar outros setores. Então, quando a gente vai falar de terceira idade, existem alguns temas que são importantes, Como, por exemplo, a saúde emocional, que é o tema, que é o bem ligado ao bem-estar, relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, segurança, atividades que promovam a socialização e também promovam a autoestima, porque a gente exerce atividades ao longo da vida que promovem a nossa autoestima. E na terceira idade isso não é diferente, Então é muito importante abordar essas questões sempre como prevenção de doenças, a importância da atividade física, a importância da alimentação saudável, a importância da segurança contra alguns golpes, que a gente percebe, principalmente eletrônicos, que às vezes os idosos acabam, ficando mais vulneráveis por não conhecer, por não dominar tanto, às vezes, essa tecnologia. Então, a gente percebe que isso também é importante. E o essencial disso tudo, sabe o que eu acho, Luiz? O essencial disso tudo é a gente pensar no envelhecimento ativo e saudável. Porque envelhecer, a gente não tem como a gente apertar um botão e parar esse processo, O nosso corpo, ele vai envelhecer, de qualquer forma. A diferença é que a gente pode fazer escolhas ao longo da vida que vão culminar no envelhecimento sadio, saudável, ativo. Então, é muito importante aqui, a gente abordar a importância do convívio social dessa pessoa, que não tenha uma decadência, que essa pessoa não comece a se isolar, porque muitas vezes ela se aposentou, então o ciclo social dela diminui. Então, se ele diminui, vamos reativar esse ciclo social, vamos marcar de tempos em tempos encontros, com um grupo de amigos, do trabalho para a vida, da escola para a vida, Tem essas manchetes, esses slogans, na internet, do condomínio para a vida, quer dizer, são aquelas pessoas que a gente carrega para a vida, independente de ter data comemorativa, independente de ter o dia disso ou o dia daquilo. Isso é uma coisa puramente social.
A gente não tem data, não tem dia, não tem hora, nem momento para expressar nosso afeto, para expressar nosso amor, nossos laços afetivos, para encontrar pessoas que nos fazem bem, né? Pessoas que de verdade alimentam a nossa alma, né? Eu sempre falo isso, às vezes, meus pacientes, né? Pensa naquela pessoa que você deu aquela gargalhada gostosa, né? Essa pessoa que você tem que procurar de tempos em tempos para vocês rirem, para vocês fazerem coisas juntos, é aquela pessoa que vocês têm uma sensação de lar. E o idoso, ele não é diferente disso. Ele é um ser humano que está numa determinada fase do desenvolvimento e que a gente precisa discutir sobre esse assunto, sobre a importância do convívio social do idoso, a importância da valorização das histórias de vida dele, né? A importância do planejamento diário, né? O planejamento não é o planejamento do futuro, não. Planejamento diário. Quando eu estou planejando, eu já estou planejando o meu futuro. O futuro é daqui a 5 minutos. O futuro é hoje à tarde. O futuro é mais tarde à noite. O futuro é amanhã. Senão a gente coloca assim, o futuro como sendo uma coisa que é daqui a não sei quantos mil anos. Não, planejar é importante. Incluir opções de cuidado, né? Para que a gente possa trazer cada vez mais para os nossos idosos e para a gente mesmo, né? Mais qualidade de vida. Porque viver a gente está vivendo, mas com que qualidade? Né? Com que qualidade? Pois é, o que eu penso também é o seguinte, o que dá muita angústia na terceira idade é o idoso não ser ouvido pelos outros. Isso dá uma angústia muito grande, você parece que é transparente, Sim. Concorda? Sim, é como se invalidasse, né, a palavra dele, né? E na verdade Exato. deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, ninguém dá valor. Mais experiente na família. Ninguém dá valor. Você traz uma experiência, você tem uma carga muito grande de experiência e todo mundo diz, você já envelheceu. E daí? Sim, é muito importante, assim, eu acho que entender que a sabedoria está ali, né? Eu tenho uma pessoa, às vezes, de 60, que viveu 70 anos, que viveu 80, enfim, independente da idade que viveu, ela tem uma historicidade, ela tem uma experiência de vida. Então, ouvir essas histórias é importante, valorizar a história de vida da pessoa, né? A gente costuma associar muito, né, a terceira idade a doenças, né? Então, existem algumas doenças que são comuns na terceira idade, como, por exemplo, a hipertensão, como, por exemplo, a artrite, como, por exemplo, o reumatismo, problemas cardíacos e até mesmo a depressão. Mas aí eu fico me perguntando, né, o que a gente fez enquanto pessoa, enquanto família, para prevenir essas doenças? Porque doença, eu brinco com meus pacientes, eu falo que doença é ausência de cuidado. Em algum momento a gente se descuidou. E saúde é o quê? É presença, é cuidado, é amor próprio, né? Então, quando a pessoa ela vai envelhecendo, ela tem um envelhecimento ativo e saudável, ela tem um envelhecimento ativo e saudável porque existiu ali um investimento, né? Foi cuidado, o seu eu interior foi cuidado. Então, uma das coisas importantes em relação à prevenção é a vacinação, né? Os idosos precisam ser vacinados também, né? Existem vacinas específicas para pneumonia, né? Por exemplo, minha mãe tomou semana passada, que tem uma fragilidade maior. Então, existem vacinas no calendário do idoso que, às vezes, se perde, né? Ou nem se conhece, na verdade. Existe também, em relação à prevenção, a alimentação. Alimentação saudável, gente, é o combustível do nosso corpinho, né? Eu sempre falo isso. E qual a qualidade desse combustível que eu estou colocando diariamente? Quando a gente é adulto, as escolhas são nossas, do que eu vou comer, do que eu não vou comer, do que eu vou deixar de comer. Então, a qualidade está estreitamente ligada às minhas escolhas. A atividade física também é prevenção. Sono adequado também é prevenção. Eu tenho 46 anos, né? Faço 47 daqui a alguns meses. Eu faço musculação todo dia, mesmo não gostando. Aí um dia me perguntaram, mas por que você faz se você não gosta? Aí eu falei, porque eu estou investindo num envelhecimento ativo e saudável. Porque depois dos 30, tem 3 opções.
Ou você malha porque gosta, ou você malha sem vontade, que é o meu caso, você coloca aquilo como um remédio preventivo para um envelhecimento ativo e saudável, ou então você se lasca, meu amor. Eu acho, inclusive, que a saúde, né, você preservar a saúde e a alimentação, faz parte do bem-estar geral do Isso, faz cidadão. parte do bem-estar. É algo que deveria ser natural, né? Naturalmente inserido, né? Em relação aos idosos, também tem um outro tema que eu queria falar aqui, né? Dentro dessa questão que a gente está conversando, que é a adaptação em casa. Perfeito. Adaptação em casa, o que é adaptação em casa? É segurança, é olhar a mobilidade, prevenção de quedas. A gente tem que entrar na casa do idoso e olhar esses detalhes. Tem um tapete ali antiderrapante? Ah, fulano de tal gosta muito de tapete, mas tem um tapete ali antiderrapante? Tem quinas, as quinas estão protegidas? Que tipo de adaptação que eu posso fazer em ambientes que a gente chama que tem água, né? Banheiro, que pode ocasionar algumas quedas? Tem um lugar para segurar? Tem um lugar para se amparar? Uma vizinha lá do prédio, há pouco tempo, nos chamou em desespero, porque ela estava dentro de um box, ela escorregou, caiu, e ela não tinha onde se segurar, né? Ela foi no desespero tentando segurar alguma coisa que não tinha nada no box, era um box pequeno. Não sei como o box, acho que era só colado, o box dela não tinha nenhum tipo de parafuso, furo, o box soltou com ela. Não quebrou o box, porque eu acho que era o material devia ser de uma qualidade, né, boa, mas ele soltou, ela caiu por cima daquele monte de vidro, enfim, não sei como ela não quebrou, ela não foi um acidente, uma tragédia maior. Mas aí ela ficou roxa, aí ela se machucou, porque, né, foi uma queda. Então, assim, são detalhes que depois ela foi lá, colocou. Hoje em dia tem, né, aquele fixador para colocar dentro do boxe, tem ali próximo ali do vaso sanitário. Então, são detalhes que, às vezes, numa tontura, a pessoa precisa se amparar em algum local para que a queda, o estrago, né, não seja tão grande assim, entendeu? E muito cuidado também com o uso na cozinha, né? Com água quente, com fogo próximo, um pano de prato que queima, sabe? Isso aí. Às vezes um cachorrinho que passa no meio das pernas da gente. É um objeto mais pesado, né? Exatamente, às vezes é um cachorrinho, né, que é muito amigo, mas ele passa no meio das pernas da gente. Ele passa na hora, isso aí. E assim, o tema, né, que você está trazendo hoje é a questão dos relacionamentos e convivência, né? Também acho importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre o fortalecimento de laços, né? Atividades de grupo. O idoso precisa disso. A gente precisa estimular essas atividades de grupo. De preferência, uma atividade que ele goste, que ele se identifique, que tenha ali também uma interação com a família, que tenha uma interação com os amigos. Inventa, gente, o dia do bingo, o dia do chá, entendeu? Vai criando. Não precisa esperar o dia da avó para visitar a avó, né? Não precisa esperar o dia da mãe para visitar a mãe. Eu sempre falo isso. Para que isso? Isso aí é uma data simbólica só para lembrar de alguém que tem um grau de importância para você. Mas esse fortalecimento de laços, o nome já está dizendo, fortalecimento. É todo dia. Para eu fortalecer os meus músculos, eu tenho todo dia que fazer o exercício com os superiores. Para eu fortalecer laços, é troca de afeto constante, né? É compartilhar histórias, é compartilhar memórias, é participar das atividades sociais, grupos de convivência, clube da leitura, clube da dança, né? Clube do artesanato, receitas culinárias. Olha quanta coisa o idoso tem guardado nas suas caixinhas, né? De história de vida, e a gente não aproveita, né? A gente não se beneficia, né? Atividades culturais. Até o dia da pizza, né? Até o dia da pizza. Pois é, o dia da pizza. Por exemplo, na minha cozinha, eu fiz um azulejo, né? Com a foto da minha avó, né? Desenhada. E coloquei a vida, o tempero da vida, né? Depende de quem prepara, né? Mais ou menos isso, né? O segredo da vida depende de quem tem. Porque, assim, a minha avó, ela não é mais viva, né? O corpo dela não está mais aqui.
já faleceu. Mas ela está viva nas minhas receitas. A minha ela também. Está viva nas minhas memórias, entendeu? Tudo A que eu minha sei também. cozinhar hoje de maravilhoso foi com ela. Então, assim, ela permanece na minha casa. Então, quando eu fiz uma obra na minha casa, eu fiz uma inauguração da cozinha, né? E aí eu fiz a plaquinha com azulejo, com a foto dela. Coloquei lá homenagem para ela, porque, assim, é você honrar essa ancestralidade, você honrar a sua historicidade, você honrar a história de vida do outro, que perpassa a sua, que te acrescenta, que te edifica como pessoa, entendeu? Eu me sinto muito honrada da avó que eu tive, e é essa avó que eu quero ser para os meus netos. Com certeza. Não, e essa, como você diz, essa interatividade entre nós nos ajuda muito, porque os interesses são os mesmos, a idade é a mesma, então a gente troca muita ideia que o jovem não alcança, isso não consegue alcançar, né? É verdade. E assim, dentro da autoestima, né, e autoconfiança, que também foi um tema que eu falei aqui, mas eu não aprofundei, é importante a gente trabalhar a valorização da beleza e do potencial de cada um, porque todos nós temos, né, suas habilidades, todos nós temos qualidades pessoais, todos nós temos talentos, e o idoso ele não é diferente, ele vai ter isso também. Então, a gente poder valorizar, poder trabalhar esse autoconhecimento em busca do sentido da vida. O que faz sentido na vida hoje daquela pessoa? Né? Aquela pessoa ela tem uma habilidade de arte, para música, para dança, culinária, que era o caso da minha avó, né? Atividades manuais. O que essa pessoa tem de habilidade, de desenvolvimento, que eu posso absorver, que eu posso trocar, que eu posso aprender? Né? Quais são as qualidades pessoais? Acho que o segredo, eu acho, é a gente estar sempre celebrando a vida, né? O passado ficou no passado, são memórias. Hoje em dia você tem que conviver com a tecnologia, você tem que conviver, sabe, com a interatividade, você tem que ver, tem que estar junto da internet, porque tudo isso é notícia, tudo isso é conhecimento. E eu acho que a gente tem que estar interligado nisso, não acha, não? Sim, com certeza. Assim, você está falando da tecnologia, né? Existem golpes, né? Existem fraudes, existem coisas eletrônicas, né? Que antes não existiam no período que eles trabalhavam. Então, a gente precisa orientar também, precisa mostrar, olha, aconteceu isso no jornal, deu essa reportagem lá em São Paulo, eu faço isso com a minha mãe. Aconteceu isso, mãe, olha só, uma pessoa foi, ligou, falou isso, e aconteceu isso, pediu essa e essa informação, né? Então, assim, fica atenta, né? A experiência do outro, ela também nos fortalece, ela também é fonte de aprendizado pra gente. Porque se você deixar a pessoa ali vulnerável, sem um conhecimento, sem uma informação, é como deixar uma criança sem nenhum tipo de canal de informação, ela vai cair nos golpes da vida, né? E existem pessoas espertas, né, na verdade, que justamente se aproveitam dessa fragilidade das pessoas idosas para ter vantagens, ter benefícios, né, e aplicar golpes e fraudes, né? Pois é, eu me sinto mal também, não acontece comigo, mas eu me sinto mal quando a gente vê em volta com o abandono, em que o idoso é realmente abandonado pela família, mas é o abandonado presente, ele está ali, mas ele está no seio da família, mas está abandonado. Não, sabe, ele não está participando do status e da vida normal. Ele está ali como um objeto decorativo ou sabe, ele foi tombado pelo patrimônio, está por ali. Mas ninguém dá valor a tudo isso, isso deixa a gente muito angustiado. É verdade, é como se ele sentisse que ele não tem mais funcionalidade, né, naquela família ou no seu contexto de vida, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque são fases do desenvolvimento humano e para cada fase a gente vai ter o seu sabor, a sua cor, a gente vai passar por nuances em cada época da vida que a gente vai passar. Então, assim, eu acho que trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a busca de sentido na vida daquela pessoa e daquela pessoa inserida naquela família, envolver essa pessoa em atividades familiares,
no reconhecimento de qualidades pessoais, porque a pessoa tem, não é porque a pessoa está na terceira idade que ela não deixou de ter qualidades, ela deixou de ter as suas habilidades, ela não deixa de ter, está tudo ali nela, né? A diferença é o olhar que se tem, né? O olhar que se tem, o olhar que não se tem, como você falou, o olhar de abandono, que muitas vezes as pessoas começam a ficar invisíveis dentro de casa, né? Invisíveis para aquela família, e isso é muito ruim, porque isso causa um sentimento muito ruim na autoestima, né? Que foi o tema que eu falei, da autoestima e autoconfiança, né? O ser humano precisa ter a sua autoestima em dia, precisa se sentir valorizado, precisa se sentir reconhecido, o ser humano precisa desse aspecto. Pois é, e às vezes, muitas vezes, o idoso é o grande provedor. Ele é o grande provedor da família, mas que ele também não é reconhecido nem por isso, né? É verdade, é bem triste, né? Bem triste isso mesmo. Então, assim, eu acho que criar um ambiente acolhedor é importante, um ambiente respeitoso também, que às vezes a gente percebe que não tem um respeito, né? Um ambiente estimulante, isso também é importante, onde os idosos eles vão se sentir à vontade para compartilhar suas experiências e até para aprender coisas novas, porque os idosos também têm coisas novas para aprender com as novas gerações, com as novas tecnologias, mas para isso eu tenho que estar aberta, né, como membro dessa família, de que eles têm coisas para aprender, mas eu também tenho coisas para aprender com eles. Pois é, você veja. A gente também aprende com o antigo, a gente também aprende com o passado. O passado, ele nos edifica também. Pra você ter uma ideia, nós estamos conversando hoje aqui com alta tecnologia. E eu tenho 74 anos. Eu tive que me reeducar para poder mexer com isso. E hoje eu mexo com um computador de última geração, sabe? Eu acho que eu tô um pouco além da média, né? O próprio Pix mesmo, né? Você fazer um pagamento à distância, né? A pessoa é muito prático, muito útil encostar um QR Code, né? Tem uma praticidade, mas você precisa instrumentalizar o idoso, confere o valor, porque há pouco tempo teve um show aqui do Roberto Carlos, aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu fui com a minha mãe foi também, e no dia seguinte teve uma grande quantidade de reclamações, de denúncias, de pessoas que digitavam o valor errado, né, da corrida na hora de fazer o Pix. A corrida deu R$50, a pessoa botou 5 mil, botou um zero a mais. E aí passou, porque você autorizou ali, né? Enfim, aí está na categoria dos golpes, está na categoria das fraudes, está na categoria que a gente também precisa conscientizar sobre os riscos, sobre prevenção em relação a esse tema. Porque a pessoa que se desesperta, ela vai olhar ali a fragilidade e ela vai falar, ali é um território que eu posso atacar, ali é um território que eu posso me dar bem, digamos assim, né? Eu acho que esse é um papel da família. A família tem que alertar o idoso e ensinar o idoso para lidar com essas novas ferramentas, não acha, não? Isso aí, ensinar a lidar com novas ferramentas, ensinar a se defender, se tiver dúvida, perguntar, não realizar o procedimento, checar, questionar. Pois é. Professor, realmente é uma dádiva ter você aqui conosco. Eu lhe agradeço profundamente esse programa relâmpago que a gente criou aqui hoje. E foi muito importante a sua presença e o tema que você escolheu, saúde emocional. Isso é fantástico. Todos nós precisamos disso. Está aqui a câmera aberta. Eu acho que tem que começar cedo. A gente tem que cultivar essa saúde emocional muito cedo. Então a câmera está aberta para suas considerações. Fique à vontade. Muito obrigado por tudo. Nada, querido. Eu que agradeço. Eu acho que assim, a saúde emocional é o alimento da alma, né? A gente precisa estar em dia com uma alimentação saudável, a gente precisa estar em dia com o nosso sono, precisa estar em dia com a atividade física, mas a gente precisa estar em dia com bons pensamentos, a gente precisa estar nutrido de afeto, né? De boas relações familiares, de boas escolhas de amigos, né? Não amigos que te sugam, não amigos que são seus dependentes. Às vezes tem idosos que têm filhos dependentes, filhos adultos. Eu vou entrar vamos marcar a próxima para a gente falar sobre isso.
adultescentes, né? São os idosos que têm filhos adultos, mas com um comportamento de adolescente. E aí, muitas vezes, esse idoso, ele vai adiar a aposentadoria dele, ele vai adiar o descanso dele merecido, porque ele tem filhos adultescentes que dependem dele financeiramente, que sugam dele, principalmente a parte financeira, né? Porque não avançaram ainda nesse aspecto. Então tá aí o tema já lançado para o próximo encontro. Muito obrigado. Então já vai ficar marcado. O tema vai ser esse e vamos marcar para uma outra entrevista. Professora, muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Quer deixar como sempre, a sua rede social? Fique à vontade. Quero sim. Cristiane Penha, né, com CHRISTIANE, Cristiane Penha, tudo junto. É o meu Instagram, né? Então podem entrar em contato para a gente continuar esse papo, continuar esse assunto, ou outros temas também que tenham surgido a partir desse tema de hoje. Muito obrigada, fica com Deus, um beijo para todo mundo. Muito obrigado, professor, um grande abraço, fica com Deus e obrigado pela deferência. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Viram? Com saúde emocional e bem-estar é muito importante na vida de todos nós. Muito obrigado por estarem conosco até agora e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!